quero ler com vocês uma palavra bem conhecida, Gênesis 12, o prefácio da palavra diz: Deus chama Abraão, ele faz promessas. Deus é um Deus de promessas. Amém? Ele é um Deus de promessas, Ele não nos chama em vão. Ele tem promessas, não estou dizendo promessa somente para desfrutarmos aqui na terra. É uma promessa de sermos sim abençoados e de também desfrutarmos do mais importante. O que é o mais importante? A presença de Deus. As bênçãos são consequência do nosso relacionamento. Iremos desfrutar, mas o mais importante é desfrutar da presença de Deus sobre as nossas vidas. É ter o prazer de ver Ele agindo em nós em todos os sentidos. Louvado seja Deus. E nos diz assim: o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Saraí e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra e a sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Amém? Pai, nós te louvamos por esta manhã gloriosa, maravilhosa. Te louvamos por esse início de ano na tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas, para que nós venhamos andar em tua retidão, em integridade, em santidade, glorificando o teu santo nome em todo o tempo. Por isso eu te louvo, agradecido no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem é caminhando pela fé. A nossa vida, ela é vivida pela fé. É pela fé. E a nossa vida também ela é permeada por decisões. Nós estamos iniciando mais um ano e creio assim que muitos têm já feito os planos, elaborado muitas coisas, desejam alcançar muitas coisas, desejam ter uma jornada maravilhosa, e muitas das vezes isso se torna um problema, porque não é fácil tomar decisões, e muitas das vezes estamos com a mente cheia de planos, estamos com a nossa mente lotada de coisas, e isso de alguma forma traz crises interiores. Por quê? São os nossos planos, é o que nós estamos planejando, é o que nós almejamos alcançar, e muitas das vezes nós ficamos desfocados, porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que caminho tomar, eu não sei qual é a melhor escolha, e eu acabo tendo um monte de opções. O que eu quero te dizer, que Deus ele possa nos mostrar o caminho, que Deus ele possa trazer clareza para os nossos dias, para que não venha haver incertezas dentro de nós, para que não venha haver essas crises, fazendo com que nós não venhamos conseguir ter um relacionamento íntimo com Deus, de estarmos ouvindo
aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Porque muitas das vezes nós estamos entrando em um caminho que nós não sabemos se seremos bem-sucedidos. Nós podemos estar arriscando sem ter a certeza que Deus Ele está nos conduzindo. E agir dessa forma, será que nos falta fé? Nos falta convicção de confiarmos, de entregarmos a nossa vida totalmente a Deus? Essa circunstância, ela acaba afetando o nosso relacionamento com Deus. Ela acaba fazendo com que nós não chegamos aonde Deus de fato deseja que nós iremos chegar. Como você tem lidado com essa circunstância? Como você tem agido diante dessas incertezas, dos planos que você tem feito, das expectativas que você tem tido, e muitas das vezes nada tem acontecido. Os fracassos do passado tendem a nos fazer a perder a fé. Em que sentido? Porque nós estamos correndo atrás da bênção. Nós estamos correndo atrás de conquistar algo. Nós estamos correndo atrás de conquistar aquilo que de fato eu quero, eu desejo, eu entendo que é o ideal para a minha vida. E aí, não acontece como de fato eu estou planejando, como eu desejo. E aí vem aquele sentimento de frustração. Aquele sentimento que não vale a pena eu sonhar, não vale a pena eu me programar, fazer planos. Não vale porque nada está dando certo. E nós estamos iniciando mais um ciclo. E temos que tomar o cuidado com as decisões que nós escolhemos, as escolhas, para que nós não venhamos se frustrar novamente. E para não se frustrar, o que é necessário? É entendermos aonde Deus quer nos levar. O que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Para que não venha aquele sentimento, entra ano e sai ano e a minha vida continua a mesma. Eu não consigo prosperar. Parece que eu não saio do lugar. Parece que nada dá certo para mim. Sabe por quê? Eu estou buscando aquilo que me agrada, aquilo que eu acho que é o ideal para a minha vida. Agora, vamos mudar a chave. Quando você começa a buscar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus está te mostrando, Ele está apontando o caminho. Não é você que está conduzindo. É totalmente diferente. É totalmente diferente. As decisões que tomamos vai refletir em toda a nossa jornada da vida. Por isso, é importante estarmos alinhados com Deus, para que a nossa jornada seja um sucesso em todos os sentidos, porque Ele está conduzindo, Ele está nos guiando. Vai refletir, é um cuidado que nós temos que ter, estarmos atentos, para que nós de fato venhamos ouvir a voz de Deus, falando de forma nítida aos nossos corações e permanecer nela. Permanecer nela. Não acrescentar mais nada, não colocar mais nada, mas olha, permanecer naquilo que Deus falou ao meu coração. É importante. O que Deus está falando para você nesse ano de 2024. O que Deus está falando ao seu coração para este ano que se inicia. Para que você possa chegar lá em dezembro, jubilando, se alegrando, testemunhando que vale a pena confiarmos na palavra do Senhor. Vale a pena entregar os nossos caminhos a Ele e confiar de todo o nosso coração. E se tratando de vivermos pela fé,
e dependência de Deus, cabe a nós, neste momento, pararmos e observarmos as nossas perspectivas, as intenções dos nossos corações. Se elas têm a ver conosco, com as nossas vontades, com os nossos desejos, ou com os propósitos de Deus. É fazermos essa análise. Essas observações nos levam a fazermos reflexões acerca da nossa relação com Deus. O quanto nós estamos confiando nele. O quanto estamos confiando a nossa vida a Ele. O quanto nós temos confiado no senhorio de Cristo. Sabe, nós muitas das vezes falamos de fé. Conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, mas de fato, muitas das vezes, nós não colocamos em prática. Porque colocar em prática é você ouvir, parar e se submeter a Ele. Deus nos chama a caminhar pela fé. E Ele deseja que vivamos uma vida convicta e termos a certeza que Ele está nos guiando. Eu te faço uma pergunta: você tem certeza que Deus está te guiando? Amém? Amém? Então, se eu tenho certeza que Deus está me guiando, olha, eu vou ter convicção também para ouvir a sua voz e parar quando Ele disser, para. Vá para a direita, vai para a esquerda. Não faça isso ou não faça aquilo. Se eu tenho certeza que Ele está me guiando, olha, então eu tenho condição de parar, ouvir e obedecer a sua voz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não podemos permitir que a ansiedade dos nossos desejos, das nossas vontades, venha atropelar a vontade de Deus. Porque é exatamente aí, quando nós iniciamos, nós entregamos, nós confiamos, e aí no meio do caminho acontece algum percalço. Sabe qual é a tendência? Eu entrar em cena. Eu querer fazer. Eu querer resolver. Então temos que estar atento para que isso não venha acontecer. Vivermos na total dependência de Deus. Viver por fé é estar sempre na retaguarda, esperando ouvir de Deus o próximo passo. Ouvir de Deus aonde Ele quer que eu vá. Sabe, isso nos remete muitas das vezes quando iniciamos a nossa vida cristã. Sempre é bom fazer essa reflexão. Como você era o início da sua conversão? Como era a sua vida com Deus no início da conversão? A sua disponibilidade, a sua fé, a sua sede, o seu desejo, a sua confiança. É totalmente diferente. O problema está quando nós se achamos autossuficientes. Quando nós achamos que já conhecemos de tudo. E aí a gente passa a confiar na força do nosso braço. Acha que já somos experientes o suficiente para poder resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas lutas. Não, eu já aprendi, eu sou um crente maduro. Eu vou resolver, eu vou fazer. E aí é onde nós perdemos o quê? A sensibilidade de ouvir Deus e obedecer a sua voz. E deixamos de viver pela fé e passamos a viver pela razão. Passamos a acreditar nas coisas que nos traz segurança. O que te faz seguro hoje? O que te faz seguro? Quando eu tenho algo que me faz seguro, a minha confiança, a minha dependência, ela acaba diminuindo. É bem fato. Ou então, Deus Ele quer elevar o nosso grau de intimidade com Ele. Eu posso ter tudo, mas o que me traz segurança, o que me dá segurança é o Senhor.
porque tudo que está no mundo é instável, mas o Senhor não. A palavra de Deus fala que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Vão passar todas as coisas. Vai passar as lutas, vai passar as crises, vai passar as dificuldades, mas Deus continua sendo Deus. A sua palavra continua, ela permanece. Então, eu permaneço em Deus, eu permaneço com a palavra, porque é ela que me traz segurança. Sabe, irmãos, muitas das vezes podemos até dizer que estamos em Deus, estamos vivendo para Deus, fazendo coisas para Ele, louvando a Ele, cumprindo mais uma liturgia dominical, mas não estamos agradando a Ele. É uma grande verdade, não estamos agradando a Ele. Sabe por quê? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos estar fazendo todas as coisas, tudo que eu citei aqui agora, mas olha, podemos estar vivendo uma vida no automático. Isso é automático, já se tornou uma rotina. Eu sei o caminho da igreja, eu sei os louvores que os nossos amados irmãos cantam aqui, abençoados, de cor e salteado. Eu sei tudo, mas olha, é muito robótico, é muito automático. É automático. Eu já aprendi a lidar com as circunstâncias da vida, eu já aprendi a controlar as minhas crises, eu já aprendi a controlar as ansiedades, as dificuldades do meu dia a dia. Então eu vou levando. Agora eu te pergunto, onde está a sua fé? Quando você tem usado a sua fé? Você tem usado a sua fé ou você tem usado os seus recursos? De fato, o que agrada é viver crendo que Deus é o Deus impossível. O que agrada a Deus é viver crendo que Deus é o Deus impossível, que Ele continua sendo Deus, que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus, crendo que Ele está no controle da minha vida. Não é a questão de querer espiritualizar tudo, não é isso que eu estou dizendo, mas olha, a fé exige que nós se desligamos do mundo terreno a se conectar no mundo espiritual. É permitir que a palavra de Deus, ela encontre espaço dentro do meu coração e eu possa viver a cada dia por fé. Que eu sou limitado, que eu não posso nada, mas olha, eu creio que Deus está no controle de tudo e tudo vai acontecer no tempo dele. É fé, é fé. Para isso, eu preciso valorizar o meu tempo com Deus. Valorizar o meu tempo com Deus. Quando Jesus diz assim, irmãos, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tenha certeza, você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. As suas ações vai ser daquilo que o seu coração está cheio. As suas atitudes vai ser daquilo que o seu coração está cheio. Se Deus, Ele tem liberdade de estar falando no seu cotidiano, na sua vida, a todo momento, a toda hora, as suas ações vão ser ações de fé. Não vai ser ações de desespero, não vai ser a ação de retroceder, voltar para trás, não vai ser a ação de procurar culpados, não vai ser palavras de derrotado, não. Vai ser ação de fé. É fé, é eu e Deus, é eu e Deus, mais ninguém. Investir tempo com Deus, permitindo que Deus fale a todo tempo ao meu coração, através da palavra, através do louvor, através da adoração. Investir tempo com Ele. Deus está reinando, Deus está falando. E a primeira verdade que eu quero compartilhar é o desafio de confiar na palavra. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que lhe mostrarei.
uma vez que ouvimos a palavra, somos desafiados a crer naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Abraão está ouvindo aqui o chamado de Deus. Deus está chamando Abraão, e a primeira palavra que ele ouve: saia da sua terra, saia da sua parentela. Sair significa renunciar, abrir mão da sua estabilidade e abraçar o improvável. Abrir mão, a renúncia. E é difícil fazermos renúncia. Renunciar àquilo que nós já estamos acostumados a fazer. É difícil. De que forma Deus te chamou? Como começou a sua história com Deus? Onde você estava? Que crises gerou dentro do seu coração? E como foi ser chamado por Ele? Olha, ou você pode dizer assim: eu estou digerindo ainda o chamado de Deus para a minha vida. Querendo ou não, gera crises. Porque podemos estar em um ambiente de igreja, mas ainda não entregamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E não entregar-se o controle da nossa vida nas mãos de Deus, irmãos, é viver uma vida contínua de frustrações, porque eu estou correndo atrás de algo improvável, e Deus quer trazer algo provável para a sua vida, algo consistente. E a palavra de Deus, ela fala de uma forma tão especial aos nossos corações, que nos marca, que nos fortalece. Quando Deus me chamou, e eu comecei a frequentar a igreja, Lucas 9:23 foi que marcou a minha vida. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A primeira foi uma palavra que veio, desceu ao meu coração, mesmo eu não tendo entendimento da palavra, aquilo desceu de uma forma muito estranha, difícil para mim, porque era renúncia. Eu compreendia, entendi o recado que Deus trouxe para a minha vida, mas olha, então eu fiquei em cima do muro, fingindo que havia escutado, mas não tomava nenhuma atitude quanto à situação. E continuei indo de vez em quando na igreja, mas Deus, Ele tinha um tempo certo para tratar o meu coração. Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua falando, e a palavra de Deus, Ele traz um confronto aos nossos corações. Mas sabe por quê? Ele quer nos tirar do ordinário e levar para o extraordinário. A nossa jornada de fé não pode permanecer na teoria, mas de uma prática diária de total confiança em Deus. É se permitir a ser desafiado em todos os momentos da nossa vida. Nós somos confrontados, desafiados em todo o tempo a viver pela fé, em tudo, irmãos, em tudo. É como somos desprezados, açoitados. É quando nós estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade. É quando essas situações mexem de uma forma tão forte dentro dos nossos corações, é onde Deus está trabalhando a nossa fé. Onde Ele, de fato, Ele quer ver se nós cremos, confiamos nele. É estar permitindo ser desafiado em todos os momentos da sua vida. É entender que Deus está nos lapidando, está nos forjando o nosso caráter, a nossa fé, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos relacionamentos. Deus, Ele gera uma crise com o propósito de nos ensinar e elevar o nosso relacionamento com Ele. É elevar. É como se você tivesse alguma dificuldade em alguma situação, seja no seu trabalho, seja na sua casa, e você precisa resolver. Então quer dizer, nós precisamos aprender
E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. As nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas lutas, Deus quer nos ensinar ao modo dEle, a maneira dEle. Ele quer desenvolver o nosso crescimento espiritual, se revelando a nós das mais diversas circunstâncias que ocorrem na nossa vida. O que Deus está falando ao seu coração? Deus, Ele quer trazer uma direção para a sua vida. Deus, Ele quer trazer clareza para a sua vida, para que você tenha um ano guiado pela presença do nosso Deus. Estamos entrando em mais uma jornada. Deus está nos dando mais uma oportunidade de recomeçar uma nova história sobre nós. É uma oportunidade que Deus está nos dando de mudar tudo. Só precisamos nos acalmar o coração e ouvir com atenção o direcionamento que Deus está nos dando. Ele quer trazer clareza para os nossos caminhos e que nós possamos permanecer nele, sendo alimentado por ele, para que os seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Ser alimentado com ele, a nossa fé está sendo alimentada diariamente. Diariamente. Isso faz com que eu permaneça. Segundo, crer nas promessas de Deus. Versículo 2 e 3: farei de ti uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. A nossa fé precisa ser alimentada diariamente, pois lembra, estamos entrando em um novo ciclo, e a tendência é que permanecemos estacionados no passado, que permanecemos no mesmo estado. O que move as nossas vidas é permanecer ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Deus quer falar aos nossos corações, permanecer nele, receber orientações inspirativas. A palavra, ela nos inspira a termos fé, a agirmos por fé, através dos grandes homens e mulheres de Deus, que o Senhor os chamou para o seu propósito, e foram desafiados a abrir mão de si mesmo para viver os propósitos de Deus, para viver o sobrenatural, para viver, sabe, numa total dependência de Deus. O fato de nós aceitarmos os propósitos de Deus é de fato crer que Deus, Ele é o Deus impossível. É o fato de termos uma resposta para a nossa vida, que Deus é o Deus do impossível, porque para Ele nada é impossível, nada. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Quando nós entramos na agenda de Deus, quando nós adquirimos os propósitos de Deus, nada se torna impossível. Sabe por quê? Nós não estamos buscando algo para o nosso bel prazer, para a nossa satisfação. Nós estamos buscando algo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que cumpra o propósito do Senhor, e é Ele quem vai se encarregar de fazer em nossas vidas. É Ele. É entrar na agenda de Deus, é descansar em Deus, é crer que Ele está no controle de todas as coisas. E você percebe aqui que Deus, Ele toma a iniciativa de ir a Abraão. Percebe que muitas das vezes nós estamos correndo para um lado e para o outro, e nós erramos constantemente, mas não temos clareza do que nós estamos passando. E muitas das vezes o orgulho faz com que nós continuamos caminhando como o povo de Israel, que caminhou 40 anos no deserto. Mas Deus, Ele toma a iniciativa. Ele vai até Abraão. Ele se interessa, demonstra interesse por Abraão, em mudar a sua vida, em mudar a sua história, em fazer algo novo na vida dele. Embora ele tinha uma certa estabilidade por estar nas terras do seu pai, estar na casa do pai, lhe traz um conforto, uma segurança, mas do ponto de vista social,
o clã de Abraão era seminômade. Constantemente eles eram obrigados a mudar e viver na dependência dos povos sedentários. Eles tinham que estar de terra em terra, correndo para um lado e para o outro. Nas épocas de chuva, vivia com seu rebanho à margens das terras cultivadas, onde encontravam alimento suficiente para o seu rebanho, para o seu gado. Na época de estiagem, aproveitava normalmente através de acordos de pastagem dos poços nas terras cultivadas por povos sedentários. Que esses povos se beneficiavam das suas instalações. Eles viviam dessa forma, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não tinha uma estabilidade bem sustentável. Era nessas condições que Deus encontra Abraão. E ele tinha estabilidade e segurança por estar no meio da sua parentela, mas vivia na total dependência deles. A sua vida era uma incerteza. E é nessas horas que a palavra de Deus nos confronta a tomar atitudes ousadas. É difícil deixar de confiar na força do braço, é difícil sair da rotina desgastante que nós adquirimos com o tempo e querer abrir mão dessa segurança que não é uma segurança. É difícil querermos abrir mão e correr um risco e abraçar aquilo que parece incerto para nós. Deus ele está chamando Abraão porque Ele quer mudar a sua história. Ele tem algo preparado de forma totalmente diferente dos pensamentos de Abraão. Ele tem algo preparado para a minha vida e para a sua vida totalmente diferente do que eu e você pensamos nessa manhã. Ele quer mudar, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer fazer coisas extraordinárias. Independente do contexto de vida que você está vivenciando, Ele deseja escrever uma nova história na sua vida. Ele deseja tratar as suas crises antigas. Ele deseja te tirar do marasmo. Ele quer fazer com que você volte a sonhar, a viver os sonhos de Deus, a viver as vontades de Deus, e não viver entra ano, sai ano e continuando a mesma coisa, a mesma maneira. Irmãos, viver pela fé é provar de algo extraordinário, é permitir que todas as áreas da nossa vida seja mudada, seja transformada, que a nossa forma de servir a Ele seja diferente, seja como no primeiro amor, seja como no início. Viver pela fé é abrir mão de nós mesmos para viver essa dependência de Deus. Ele quer fazer com que nós venhamos voltar a sonhar, para que nós sejamos uma referência no meio da sua parentela, da nossa parentela, dos nossos amigos, de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ele quer nos tirar desse marasmo e fazer de nós uma referência para este mundo. E que as bênçãos de Deus, que veio sobre a vida de Abraão, não parasse somente nele, não pare só em mim, não pare só em você, mas ela seja estendida para outras pessoas. Se tu uma bênção. Aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas é algo tão tremendo que outras pessoas vão se beneficiar dessa bênção. É viver pela fé. É viver pela fé, que as pessoas possam olhar para nós e ver que há algo diferente, que houve de fato uma mudança extraordinária, que você não aceita mais a viver uma vida fracassada, uma vida de derrota. Ele diz: farei de ti uma grande nação. Isso compensaria a perda de seu país, a nação a qual ele permanecia e estava se afundando no politeísmo e na idolatria. Abraão estava em um contexto onde a sua família era idólatra. Fabricantes de imagens, vendiam imagens de esculturas. Eles eram idólatras. E escapar dessas circunstâncias, tudo de bom.
seria uma bênção. A fé de Abraão iria prover uma grande nação. Quer dizer, Deus está resgatando a sua família. A obra de Deus começa em nós e se estende para toda a nossa família e todos aqueles que estão ao nosso redor. Fato, se eu estou andando por fé, se eu vivo crendo, as pessoas que estão no meu redor, elas vão ser de alguma forma beneficiadas. Deus quer fazer de nós uma grande nação. Segundo, te abençoarei. O local do seu nascimento foi palco de todas as suas alegrias terrenas. Todas as bênçãos que ele conquistou, as alegrias terrenas. Mas o Senhor compensará a perda para ele em um cenário mais puro e seguro de prosperidade temporal. Deus proporciona que Abraão desfrute da sua bênção. É da bênção de Deus. Que ele desfrute da presença de Deus, das bênçãos de Deus. Todas as conquistas eram árduas e com grandes dificuldades, mas agora ele tem a bênção de Deus. Ele é abençoado, ele é agraciado. Provérbios 10, 22 nos diz: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Não acrescenta dores. Sabe por quê? A bênção de Deus agora está jorrando sobre a vida de Abraão. A bênção de Deus está jorrando sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Nós vivemos debaixo da sua graça, do seu poder, do seu favor. Se eu permaneço nele, eu estou sendo abençoado constantemente, porque eu estou ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. São as bênçãos dele fluindo sobre a minha vida. E terceiro, ele diz: farei de ti, farei o teu nome grande. Isso seria para compensá-lo pela casa de seu pai. Ele deveria ser o patriarca de uma nova casa, pela qual seria conhecido por ter a bênção de Deus em sua vida. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Por isso, o Senhor diz a ele: sê tu uma bênção. Ele não deve ser apenas um assunto de bênção, mas ser um meio de bênção para os outros. Essa era a proposta de Deus para Abraão. Ele só precisava dizer sim e se submeter ao processo nas mãos de Deus e permanecer nele em todos os seus caminhos, para que ele pudesse ver as promessas de Deus cumprindo uma a uma na sua vida. É permanecer, é obedecer. Deus está nos convidando a sermos constantes, irmãos. É sermos constantes. Permanecermos nele, andarmos nele, andarmos por fé e romper com as barreiras que não nos permitem entregar o controle das nossas vidas em suas mãos. É a palavra que está direcionando, é a palavra que está nos falando o que nós devemos ou não devemos fazer. Obedecer. Para encerrarmos, nos rendendo ao Senhor. Versículo 5, Abraão levou, o 4, partiu, pois, Abraão com o Senhor, que lhe havia ordenado, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos e saiu de Harã. Após ouvir atentamente a voz do Senhor, ele aceita o chamado e se submete aos planos do Senhor. A vida de Abraão, irmãos, ela é tocada de uma forma tão especial que a fé e a obediência passa a fazer parte do seu cotidiano. Ele se esvazia de si mesmo. Ele se rende diante do Senhor. Ele se entrega ao Senhor, permitindo que Deus faça dele aquilo que ele deseja. Ele diz como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, é o que nós vemos aqui: não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quer dizer, estou crucificado, eu não reivindico mais nada, eu não tenho mais controle de nada, eu vivo pela fé.
que Paulo está dizendo, eu vivo pela fé. É pela fé. Tudo o que eu faço é pela fé. Creio que tudo o que faço é pela fé. Vivo descansado em Deus, vivo em Deus. É Ele que faz, é Ele quem determina, é Ele quem tem o controle. Se de fato estamos crucificados com Cristo, não viveremos mais para nós mesmos, vivemos para agradar o Senhor em tudo, não tememos mais nada, porque nós estamos mortos para este mundo, mas vivos em Cristo Jesus, e que a vontade dEle se cumpra na minha vida todos os dias. Essa entrega, esse relacionamento que Abraão, ele busca em Deus, lhe traz grandes benefícios. O principal, a fé. O fator principal para que ele pudesse aceitar os desafios de ir até Deus. Pela fé. Segundo, uma nova perspectiva em Deus e não em coisas desnecessárias. A sua perspectiva estava totalmente em Deus. Terceiro, perseverança. Mesmo ele não vendo nada palpável que lhe trouxesse segurança, ele continuou indo diante de Deus. Ele permaneceu em Deus. E quarto, irmãos, liderança. A responsabilidade de conduzir pessoas e influenciar com as suas promessas que Deus havia lhe feito. O sinal do seu crescimento é que todos aceitaram seguir o caminho de Abraão, que estava totalmente em Deus. O chamado nos faz crescer em todos os aspectos e potencializar todas as áreas fragilizadas das nossas vidas, que não nos permite avançar. Ele quer explorar os meus e os seus talentos e usá-los em favor do reino de Deus. Por isso Deus está nos convidando a trilhar uma jornada de fé surpreendente, para que de fato nós possamos ser exemplo para aqueles que estão de fora. Que você seja um canal de bênção na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Sabe por quê? A sua fé inspira outras pessoas.